Caros estudantes, quero, através deste vídeo, explicar um pouco quais eram os objetivos do eFólio A. Penso que aqui é uma explicação também importante, mesmo para os que não estão em avaliação contínua. Portanto, só um feedback geral, os resultados foram bons, na generalidade. Cada um dos que efetuou o eFólio A pode consultar o comentário individual no ícone respectivo onde fizeram a entrega do trabalho. O objetivo geral deste eFólio era terem contacto, pesquisarem através da internet um programa, uma política, uma estratégia ou um plano de educação para a sustentabilidade aplicado a qualquer contexto que encontrassem e que quisessem analisar. E por isso, portanto, o eFólio estava dividido em 4 partes que eu pedi para responder de uma forma clara a cada uma delas. E este eFólio A valia no total 3 valores, dado que depois o eFólio B irá valer 5 valores. E portanto, como eu disse, ele estava dividido em 4 partes e que numa primeira parte eu queria que identificassem esse plano, estratégia ou política de educação para a sustentabilidade e identificassem o seu contexto geográfico de aplicação, se fosse um município, uma freguesia, uma organização ou uma outra qualquer situação, uma escola, por exemplo, e identificassem o lugar onde ele estava disponível na internet. Portanto, bastava indicar o link. E que comentasse em relação à clareza dos objetivos dessa mesma estratégia, plano, etc. Esta pergunta valia um valor. Aqui os exemplos que vocês identificaram foram muito diversificados, muitos deles, por exemplo, relacionados com planos de educação para a sustentabilidade a nível do município. Aqui existem muitos casos, não só justificados pelo facto dos municípios normalmente têm sob sua responsabilidade o ensino básico e onde há muitos projetos nesta área, portanto é uma área de atuação importante para os municípios, mas também alguns estão associados aos centros de monitorização ambiental que ocorreram em determinada altura devido a alguns financiamentos da União Europeia, nomeadamente inseridos no âmbito do programa Polis, de requalificação das cidades. Mas, portanto, além destes exemplos a nível do município, outros exemplos foram identificados e corretamente a nível de organizações. Por exemplo, uma organização como a Valor Sul, cuja sua área de atuação, o seu produto, a sua matéria-prima é resíduos, tem todo o interesse em sensibilizar a população a fazer a reciclagem, porque é a própria população que produz o produto fundamental para essa organização. Outro exemplo, por exemplo, associado à Galp, também com campanhas de educação em relação a eficiências energéticas, outras empresas como a Avione, outro exemplo também de projetos da Green Cork da Quercus, e aqui não são, aqui uma área de atuação pode ser mais abrangente. Outros também falaram num projeto que está ligado com a Organização Mundial de Saúde, portanto o público-alvo é bastante abrangente. Portanto, aqui os exemplos foram muito variados. É muito fácil identificar um plano, um programa de educação para a sustentabilidade, porque é muito abrangente. Aqui chamo só a atenção, obviamente, que alguns de vocês encontraram planos ou programas que não são só de educação para a sustentabilidade, são um bocadinho mais abrangentes, na perspectiva que não só está subjacente, por exemplo, uma mudança de atitude das pessoas, o que é mais fácil, como estes exemplos que eu referi, por exemplo, da Valor Sul, que é a população, para mudar as atitudes na perspectiva que façam a reciclagem dos resíduos e que os separem. Mas, por exemplo, de uma organização que implementa tecnologias limpas. Aqui o que se pretende é mudar a atitude e educar o gestor de topo para depois implementar essas tecnologias. Mas depois a própria implementação da tecnologia limpa já vai muito para além da educação para a sustentabilidade. Ou, por exemplo, uma questão de despoluição de um determinado município, são medidas que também vão muito mais para além da educação, e é importante diferenciarmos um pouco estes conceitos.
Portanto, nesta pergunta já expliquei o que é que se pretendia e eu aqui chamo só a atenção que na maior parte de vocês eu comentei que eu queria que vocês não se limitassem a descreverem os objetivos do plano, que bastava fazer um copy-paste do que estava no plano, mas que fizessem uma análise crítica vossa, escrevessem por vossas palavras o que é que acham que os objetivos estavam bem definidos, porque às vezes os objetivos são muito vagos e que depois não são verdadeiramente operacionais, portanto requeria aqui que comentassem, fizessem esta análise crítica aos objetivos, porque se é um plano para exigir a mudança de atitudes, ele tem que ser tanto quanto possível claro e operacional para que se possa concretizar. Depois, no ponto 2, era apenas para indicarem o público-alvo, era 0,5 valores, a maior parte de vocês acertou, era só dizer se o público era para escolas, era todo o município, era a população mundial, é os empregados da organização, os funcionários ou a comunidade externa, etc. Depois, o ponto 3, aqui chama a atenção que muitos de vocês não acertaram na totalidade, porque o que eu pedia era metas definidas e a sua aplicação. Aqui uma coisa é dizer o objetivo, como por exemplo na Galp, imaginemos, fazer com que a população implemente medidas de eficiência energética. Isto é só um objetivo. Depois, há toda a sua aplicação. Para isso, fizeram-se ações de educação ambiental junto da população, dando panfletos, dando ações de formação, etc. Mas o que se pretende é atingir uma determinada meta. Por exemplo, no caso da Galp, deste projeto, imaginemos, seria que, imaginemos que em 5% da população que era alvo das ações, que se observassem medidas concretas de eficiência energética em relação a um determinado ou para um determinado ano até 2020. Ou então eu vou dar um exemplo mesmo concreto que houve só um de vocês que identificou corretamente as metas, que foi quem identificou o projeto a Valor Sul. Eu passo a ler, por exemplo, que dizia a Valor Sul que estava relacionado com os objetivos era a reciclagem e a separação de resíduos. Reciclagem, as pessoas não fazem reciclagem em casa, claro, mas separam para posterior reciclagem. E as metas do programa da Valor Sul, desse projeto de educação ambiental que foi referido, são a recolha direta nas instituições envolvidas, que são alvo deste projeto, de 430 toneladas de embalagens de plástico e metal e 306 toneladas de papel e cartão até maio de 2018, que é o ano objetivo. Ainda por cima é interessante este projeto que por cada saco com determinado volume as pessoas que fossem entregues, as pessoas receberiam um quantitativo de 0,50 euros, portanto que é um incentivo. Mas aqui está uma meta concreta, porque uma coisa é um objetivo, ou eu dizer eu vou fazer X, mas eu queria metas concretas, porque isto é que permite obviamente que um plano leve à mudança de atitudes e à mudança de comportamentos. Claro que alguns planos, ou então se são só estratégias, não têm metas. E aí vocês referiam este plano, ou esta estratégia, ou esta política, não detalha metas, mas devia detalhar. Por exemplo, poderia ser X. Era essa a análise crítica que eu queria que vocês identificassem, mas, portanto, só contabilizei parte quando apenas referiram as áreas de atuação. Por último, e esta questão das metas valia um valor. Por último, eu pedi a execuibilidade do plano ou do projeto, porque isto quer dizer que se os objetivos são muito abrangentes, são pouco profissionais e muito dificilmente serão postos em prática, então a execuibilidade é posta em causa. Muitos de vocês disseram sim, são medidas ou são ações que vão ser executadas e, portanto, o plano é execuível. Ou alguns disseram não, eu acho que é muito abrangente, é muito ambicioso e muito dificilmente será cumprido na totalidade. Portanto, mais uma vez, era esta análise, a avaliação mais crítica que eu solicitava. E aqui, como muitos de vocês optaram, não todos, mas optaram por fazer um texto corrido sem responder detalhadamente a cada uma das perguntas, não era obrigatório, ok? Mas quanto mais detalhado tiver, mais fácil eu procurar onde é que está a resposta e, por sua vez, também vocês a responderem. Por outro lado, se fizerem muito geral, logo se vê onde é que eu encontro a resposta e o que é que eu posso contabilizar.
Mas pronto, era um bocadinho isto que eu vos queria explicar, era de forma a terem contacto concreto com um tal plano, estratégia, para terem noção que quando eu falo a educação para a sustentabilidade, nas suas, sendo ele um projeto mais abrangente ou numa determinada área, por exemplo, como falei aqui nos resíduos, ou outros projetos que vocês identificaram que eram bastante abrangentes em várias áreas, para terem noção que para ele ter de facto sucesso, para ele ser implementado, há aqui uma série de pormenores que é preciso ter em conta na sua própria formulação. E é isso também vamos falar no tópico a seguir, como é que é o correto planeamento, execução e avaliação de um plano, para eu de facto chegar ao fim e dizer que os objetivos foram concretizados, que às vezes é uma parte que não é muito bem efetuada nestes planos. Mas pronto, qualquer questão que tenham, sabem que estarei disponível para vos ajudar ou terem algum comentário sobre a avaliação que foi enviado ou qualquer uma das temáticas que estão a ser lecionadas. Continuação de bom trabalho.